Eu estou com a minha Bíblia aberta no livro do profeta Jeremias, capítulo 2, versículo 13, que diz assim: Porque o meu povo cometeu dois males. Abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram cisternas. Cisternas rachadas que não retêm as águas. Meu Deus, que imagem! Fonte de água viva. Cisternas rachadas que não retêm as águas. Nós, seres humanos, não somos apenas portadores de necessidades biológicas. Não apenas carecemos do pão que mantém a energia do nosso corpo, ou do agasalho que nos aquece numa noite fria, ou de um teto que nos abrigue. Nós somos portadores de necessidades intelectuais, filosóficas, existenciais e espirituais. Por exemplo, nós carecemos de saber quem somos. Afinal de contas, o que eu sou? De onde eu vim? Para onde eu vou? Existe um objetivo para a minha existência? Uma única forma de viver e ser pleno? É possível encontrar esse caminho? Onde é tomar conhecimento dessa verdade, referente ao grande propósito, o propósito último da minha existência. Nós também precisamos de esperança, de alguma coisa, porque o nosso problema é o seguinte, é que nós usamos o cérebro. A pior coisa é usar o cérebro pela metade. Usar o cérebro a ponto de conhecermos todo o espetáculo de horror dessa vida, sem termos respostas para ele. Quer dizer, a pior coisa é pensar sem a luz do Evangelho. E por pensarmos, não tanto quanto deveríamos, mas o suficiente para nos angustiarmos, nós nos angustiamos. Nos angustiamos porque nós conhecemos a nossa condição. Temos pleno entendimento dos males aos quais estamos expostos. Sabemos que nos encontramos em processo inexorável de envelhecimento e que vamos morrer. E nenhum de nós sabe o quanto tempo de vida ainda lhe resta. Estamos diante de fatos acachapantes. Quando Pascal, famoso Blaise Pascal, pensador francês cristão, apologista, tentou ajudar as pessoas a entenderem a tragédia da condição humana, ele diz o seguinte: os seres humanos podem ser comparados a prisioneiros, que vem, dia após dia, um companheiro de cela ser tirado da prisão a fim de ser degolado diante dos seus olhos. E cada prisioneiro degolado representa para a vida daquele que está preso o anúncio do que o aguarda. Por isso Pascal jamais pôde entender como que um pensador pode se regozijar por ter supostamente encontrado um motivo para não crer. Porque significa simplesmente o seguinte: você celebrar o fato de que a sua enfermidade não tem cura, que não há mais a quem recorrer. Sabe, que o seu caso, portanto, é irreparável. Como rir de uma coisa como essa? Como celebrar? Como que uma pessoa pode encontrar sentido em espalhar pelo mundo que a vida não tem sentido? Então nós precisamos de esperança. Nós precisamos de alguma coisa que transcenda essa vida. Porque sabemos que felicidade real tem que ser transtemporal, tem que ser transfinita, uma vez que esse mundo não atende às demandas do espírito humano.
eu generalizo. Mas eu sei que pode ter alguém aí que seja capaz de dizer, não, eu me satisfaço com esses 80 anos de vida que nós vivemos. Então eu diria, eu não acredito nisso. Mas, para não discutirmos demais, para não brigarmos, eu diria o seguinte, então tá bom, você é de uma espécie diferente de ser humano. Eu faço parte dos perturbados. Eu faço parte dos gananciosos, dos que não se satisfazem com esse planeta. Eu não me, olha, nem mesmo com a ideia de ser rei, sabe, de ter um harém, de ser por todos honrados, servido, sabe, de ser por todos honrado, servido, bajulado. Sabe, eu sinto, eu quero alguma coisa que esse mundo não pode me oferecer. Eu não posso ser feliz vivendo nesse corpo. Esse corpo é um corpo de humilhação. Esse corpo é um corpo que murcha, que está em processo de derretimento. Você olha para uma pessoa formosa hoje, no ano seguinte, já apareceram deformidades, e isso quando, veja só, essa pessoa não é acometida por uma doença que a desfigura completamente. Por isso que o apóstolo Paulo diz que nós, nesse tabernáculo, gememos, aspirando a pátria celestial, aspirando, portanto, a renovação do nosso corpo, que é um corpo de humilhação. Por isso ele declara que quando a casa desse tabernáculo se desfizer, nós encontraremos um edifício, feito não por mãos humanas, que está reservado para nós no céu. Então nós precisamos também de encontrar um sentido para, meu Deus, esse mundo de horror que nós vivemos, nesse vale de lágrimas. Que dizer, estamos num deserto. A vida, sob todos os aspectos, é permeada por sofrimento. Tudo. Vivemos almejando coisas que, quando alcançamos, tememos perder. Não descansamos nunca. Então, por isso, Deus havia se revelado a Israel a fim de ser a fonte exclusiva da sua alegria. Por isso que o profeta diz, olha só, abandonaram a mim a fonte de água viva. Fonte de água viva. Porque também nós podemos somar a tudo isso, a tudo que eu acabei de descrever, aquilo que nós encontramos na vida de pensadores renomados, nos clássicos de filosofia, nós podemos somar a tudo isso aquilo que nós encontramos nos escritos cristãos, que é a necessidade de perdão. Quando você soma tudo que eu descrevi, o nosso processo inexorável de envelhecimento, o caminhar a passos largos para a morte, quando você soma tudo isso, a culpa, nós olharmos para todo esse cenário de injustiça, de exploração, de guerra, sabe? De rastro de sangue, sabe? E considerarmos o fato de que nós estamos envolvidos nessa história, que são os membros da nossa espécie que estão praticando esses crimes e que, de uma forma direta ou indireta, nós estamos envolvidos nesse sofrimento que o homem causa na vida do próximo. Porque muitas vezes nós encontramos em nós as sementes daquilo que se manifesta de uma forma madura nas relações internacionais, na geopolítica, sabe, que desemboca em guerra, em conflito bélico. Sabe, a forma como nós nos comportamos em casa, simplesmente ali no nosso lar, nós nos deparamos com um microcosmos de uma coisa que, quando assume uma proporção maior, quando o ser humano tem subsídios, recursos para manifestar, sabe, representa lá na ponta morte de milhares de pessoas. Quando a Bíblia diz que ele era a fonte de água viva,
As Escrituras estão dizendo que ele é aquele que comunica perdão. Ele é aquele que se reconcilia com o pecador, que dá ao pecador a possibilidade de recomeçar. E lá estava o profeta, portanto, a declarar para o povo de Israel que Israel havia abandonado seu Deus, a fonte de água viva, porque Deus havia se revelado a Israel a fim de ser o motivo, a causa, a fonte da sua alegria. E o texto diz que Israel não quis. O profeta declara: abandonaram a minha fonte de água viva e cavaram cisternas rachadas que não retêm as águas. Consequência disso tudo, desassossego eterno. Como disse Agostinho, tu nos fizeste para ti, tu nos criaste para ti, e o nosso coração não encontra descanso enquanto não descansa em ti. Não canso de mencionar o conteúdo de uma das orações de Agostinho nas Confissões. Dá-me a ti mesmo, pois sem ti, ainda que me desses tudo quanto fizeste, os meus desejos não ficariam satisfeitos. Então, ao abandonar a fonte de água viva, Israel abandonou a única solução, a única resposta. O único que poderia atender a essas demandas da alma, do espírito, que transcendem as biológicas. E, consequentemente, o convívio com uma cisterna rachada. Por que convive com uma cisterna rachada? Porque, veja, mente aquele que é capaz de falar sobre felicidade sem falar sobre Deus. Deus é a grande questão da filosofia. Não há tema mais importante do que esse. Pelo simples fato de que, se ele existe, há esperança. Se ele não existe, esqueça. Sabe? É como ir para uma partida de futebol com a bandeira, com a camisa do seu clube, sabendo de antemão que ele vai levar uma goleada, que ele vai perder. Sabe? Por que sem Deus a cisterna é rota? Porque faz parte do conceito de felicidade a ausência de medo. Nós só seremos felizes quando o medo for banido da nossa vida. Agora eu pergunto a você, como seres que usam o cérebro podem viver sem medo? Quando nós sabemos que lidamos com adversários da nossa vida, da vida de quem nós amamos, adversários da nossa felicidade, que são mais fortes do que nós. O principal deles é a morte. Quem de nós está em condição de sair na mão com a morte e matar a morte? Então nós precisamos de um ser que seja mais forte do que a morte, maior do que a entropia, um ser que exerça controle soberano sobre todos os átomos, porque basta um deles para mudar o destino da nossa vida. Nós precisamos de alguém que tenha todo o poder, que seja mais forte do que os nossos adversários e, evidentemente, que nos ame, que tenha interesse por nós. Só seremos felizes no dia, entendo o que eu vou lhe dizer, nós só seremos felizes no dia que pudermos dizer: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Esqueça a ideia de você ser feliz sem poder dizer que tem alguém que cuida de você. E que é capaz de, no seu poder, bancar tudo aquilo que o seu amor tenciona realizar. Por isso que o profeta declarou: vocês cavaram cisternas rachadas que não retêm as águas. A coisa se escoa pelas mãos de vocês. Vocês trabalham duro para acumular as coisas. Tudo se vai. E vocês começam, portanto, a amealhar aquilo pelo que tanto lutaram e no minuto seguinte, ato contínuo, começam a perder aquilo pelo que tanto batalharam. Cisterna rachada.
Você busca no amor da sua vida, na sua namorada, no seu namorado, no seu cônjuge, um amor que nenhum ser humano pode dar. Não existe amor incondicional. Esqueça. Esqueça, você vai estar lidando com pessoas que não somente terão problema, alguns até conseguem superar isso, com a sua halitose, aquela com que você acorda de manhã, sabe? Você não apenas lidará com pessoas que terão problemas com o processo de envelhecimento do seu corpo, você vai lidar com pessoas que mudarão com o tempo. A pessoa com quem você casou, 20 anos depois, não é mais a mesma. Pessoas cujos sentimentos vão e vêm. Pessoas que se magoam, que guardam frase que você falou e que condicionam a relação com você com base na mágoa sentida, tornando sua vida insuportável. Antônio, você está muito pessimista com relação ao casamento. Eu não estou dizendo que todo casamento é assim. O que eu estou dizendo é que essa união entre seres humanos é altissimamente complexa e que apostarmos tudo nela é loucura. Aliás, não há nada mais importante para a preservação da relação conjugal do que conhecermos o amor de Deus e por estarmos tomados do amor de Deus, sermos livres para servir, não esperando do cônjuge o que somente Deus pode dar, não esperando do cônjuge amor incondicional. Podemos pensar no trabalho. Ainda ontem conversava com uma pessoa que me dizia, impressionante como no mundo corporativo as relações são instáveis. Subitamente você se encontra desempregado, sem ter onde cair morto. E eu poderia multiplicar os exemplos. Você investe tudo no seu corpo e do nada a doença faz com que você perca todos os músculos que adquiriu na academia e por aí vai. Vamos pensar nas conclusões lógicas de tudo que foi falado. Vamos pensar na aplicação, no aspecto prático do que foi falado. Em primeiro lugar, retorne para Deus agora. Diga para Ele, Senhor, eu estou voltando para a sua casa. Senhor, eu não vou mais me dedicar a esse empreendimento tolo de cavar cisternas, Senhor, que sempre apresentarão rachadura. Senhor, Tu és a fonte de água viva. Tu me ofereces de graça o que ninguém mais pode me oferecer. E pense, para que essa busca pelo seu Deus seja apaixonada na vacuidade disso tudo, você se dedicar a um projeto que vai dar em nada, nada do que você esperava encontrar, uma vez que o vazio do seu coração é do tamanho de Deus. Vamos orar? Pai Santo, em nome do Senhor Jesus, ajude-nos a viver para Ti e de Ti. Que conheçamos essa fonte, Senhor. Que experimentemos esse prazer que a Sua presença comunica ao espírito humano. E que não desenvolvamos nenhuma outra espécie de dependência em nossa vida. Que dependamos de Ti e de Ti somente, Senhor. E daquilo que o Senhor decretou nos dar para sermos felizes. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Olha, estamos chegando ao final do programa e eu peço uma coisa. Não deixe de dar uma olhada na descrição desse vídeo. Ali tem links. Tem pedidos que eu vou fazer para você que me ajudarão a manter o programa no ar e ajudá-lo também a ter acesso aos demais cursos que eu estou oferecendo. Espero que Deus o tenha abençoado muito e até o próximo Palavra Plena. Fique com Jesus.